Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema mais uma vez, vamos falar de mais um candidato ao Oscar, tá? Ele está com duas indicações para Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Um filme espanhol, tá? E Oscar de melhor maquiagem e cabelo. E é um filme que tá na Netflix, tá? Então quer dizer, é um filme mais fácil, né? De vocês verem, de vocês procurarem. Esse filme é o famoso, né, já muito comentado, A Sociedade da Neve. Né? Do que esse filme fala? Lembrando que eu vou ter que dar 1000 spoilers aqui, tá? Então se você ainda não assistiu o filme, para essa gravação, vai lá assistir, depois volta aqui para ver a nossa conversa. Mas esse é um filme que já está tratando um tema muito conhecido, né? Eu acho que já, pelas minhas contas, já pela terceira vez, né? Sobre a tragédia ou milagre dos Andes, né? Que aconteceu em 1972, né? Para quem não conhece essa história, um time de rugby, né, do Uruguai ia fazer uma partida no Chile, né? E esse avião, né, eles foram de avião, coisa e tal, eles tinham que atravessar a Cordilheira dos Andes, né? Só que o avião acabou caindo na Cordilheira dos Andes com 40 passageiros e 5 tripulantes, né? E só sobraram 14 sobreviventes, né, dessa tragédia, né? E a coisa foi muito barra pesada, né? Porque eles ficaram mais de 2 meses, acho que foi 74 dias, alguma coisa assim, tá? Na cordilheira, né? A comida acabou, eles tiveram que comer carne humana, né? Dos passageiros que haviam morrido, né? Tiveram que realmente comer carne humana para poder sobreviver, né? Ficou um dilema muito brabo, né? Que todos cristãos, né? Aquela coisa toda, né? E aí era uma questão de sobrevivência, não tinha muito jeito, né? E eles só conseguiram, entendeu, ser resgatados, por quê? Porque eles foram a pé pela cordilheira até o Chile. Vocês imaginem isso, né? Um grupo ali de 4 sobreviventes foram a pé, né? Eles desceram a cordilheira até encontrar um cara que estava de cavalo, né? No meio do mato ali, coisa e tal. E aí sim é que o pessoal acabou sendo resgatado, né? Então é uma história muito pesada, foi uma história real, tá, gente? Isso aconteceu mesmo, né? Foi um negócio complicadíssimo, tá? Eu me lembro que o primeiro filme que abordou esse tema, tá? Eu não cheguei a ver ele todo, eu vi umas partes, tá? Mas foi um filme que passou no SBT intitulado na época, né, Sobreviventes dos Andes, né? Eu tenho uma lembrança muito, muito vaga desse filme. Muitos anos depois, né, foi feita uma versão, se eu não sei se foi americana, tá? Mas uma versão cinematográfica chamada Vivos, né? E esse filme eu consegui acompanhar melhor, esse filme eu parei para ver com calma, coisa e tal, né? Tinha até coisas que eu me lembrava do primeiro filme, esse negócio todo, né? E agora a gente está tendo essa versão que é espanhola, né? Que é uma versão espanhola do filme, coisa e tal. E essa versão espanhola ela é bem interessante porque ela pegou as fotografias, né, que os sobreviventes tiraram, entendeu? E tentaram reproduzir os fotogramas com a máxima fidelidade possível no filme. Eu até botei lá no meu Instagram, é Lose Uruguai, né? Por um acaso, né? Lose Uruguai tudo junto, L-O-H-S-E Uruguai tudo junto, tá? Meu Instagram, quem não conhece meu Instagram ainda, tá? Eu botei, fiz uma postagem onde eu botei as comparações, né, das fotos verídicas, né, com os fotogramas que foram produzidos no filme em cima dessas fotos verídicas, né? Então o filme ele realmente ele retratou com bastante realidade, né? Outra coisa que chama muito atenção também é a maquiagem do filme, né? Porque para você botar pessoas muito barbarizadas pelas condições, né, extremas dos Andes, né, eles capricharam demais na maquiagem, a maquiagem foi muito boa, tanto que ela recebeu, né, a indicação ao Oscar, né, que é muito interessante a gente ver isso também, né. E o filme ele vai passar toda essa, vai mostrar toda essa tragédia que aconteceu, né, vai mostrar coisas. Ele vai ser bem didático no ponto de coisas que a gente já havia visto, né? Por exemplo, a expedição que eles
porque o avião se partiu, né, em dois pedaços, né, a cauda ficou para trás, algumas pessoas foram lançadas do avião enquanto o avião estava caindo, né, e depois o grosso do avião, um pedaço maior do avião caiu bem mais para frente, né, no caso, né, quando teve, quando o avião parou, ele simplesmente freou, entendeu? Todas as cadeiras, né, é, vieram para frente e, não vou dizer esmagaram, né, mas machucaram, mutilaram, feriram as pessoas, né? E essas que ficaram mais feridas, né, no impacto, né, que foram as primeiras a morrer, e depois outras foram morrendo à medida que as intempéries, né, a temperatura baixíssima, né, foi, vamos dizer assim, provocando infecções nos corpos das pessoas que foram matando essas pessoas, né? É um filme pesado, gente, é um filme muito pesado mesmo, tá? E principalmente, né, você vai ter expedições que eles fizeram para ir até a cauda do avião, né? Eles tentaram resgatar a bateria para acionar o rádio. Eles conseguiram fazer com que um rádio portátil funcionasse para eles escutarem as notícias da busca, né? Os caras entraram num desespero enorme quando as buscas foram canceladas, né, no caso, né, porque não tinha sido achado mais nada, né, e ninguém esperava que eles estivessem vivos ainda, né. Você vai ter a situação dos frios extremos, você vai ter a situação da avalanche que soterrou o avião e matou algumas pessoas dentro do avião com a avalanche, entendeu? Outras conseguiram sobreviver, né. Então você vai ter uma série de elementos aí, né, até você chegar, né, a gente vai ter, por exemplo, a questão deles primeiro fazerem uma expedição ao oeste para ir para a Argentina, né, e depois eles acabaram decidindo fazer uma expedição a leste para ir para o Chile, né, que quando eles fizeram a expedição ao oeste para a Argentina, eles encontraram mais umas malas que tinham comida, então eles desistiram de ir, né, para a Argentina e voltar para levar a comida que tinha, chocolate, essas coisas, né, bebida, essas coisas, né, para os outros sobreviventes que estavam esperando. E depois eles fizeram, aí sim, a bem-sucedida expedição ao leste depois de 10 dias de caminhada nos Andes. Gente, caramba, né? Imagina uma situação dessas, né? 10 dias de caminhada nos Andes, quando eles perceberam que as montanhas não tinham mais neve, né? E aí eles começaram a descer, aí sim que eles encontraram, né, o homem lá, a cavalo lá, que conseguiu salvar toda aquela galera. Então o filme ele é muito parecido com os outros, né? Até porque a história é a mesma, né? No caso, né? Não tem como ser diferente, né? Mas o interessante é que esse filme ele tem uma coisa a mais que os outros filmes não tiveram, que foi o pós-salvamento. Isso é que é o negócio mais interessante, né? Mostrou os caras lá, entendeu? Com as roupas todas imundas, né? O pessoal assim, né, que estava nos hospitais, coisa e tal, né, muito impressionado com a sujeira das roupas, né, os caras estão praticamente como mendigo da rua, né, no caso, né, isso que é uma coisa interessante, né, a gente não fica chocado com os mendigos da rua, né, todos sujos e imundos lá, né, porque não tem um teto, né, para viver, né, mas quando você vê um filme de um time de rugby lá, né, com um monte de lourinho de olho azul, com um monte de homens brancos, né, vamos dizer assim, né, aí você fica comovido porque eles estão vestidos com uma roupa imunda, né? Mas segue o jogo, né? E aí o que acontece? O primeiro banho que eles tomaram depois de 2 meses, né? Que saiu uma água preta, né? Os caras tremendo, tendo as unhas cortadas, tendo o cabelo cortado, né? Todo aquele carinho, né? Que tava com aquele povo que foi extremamente barbarizado, entendeu? Nas condições altamente inóspitas dos Andes, porque ali praticamente não tem um ser vivo, né? Naquela região ali é um lugar que você não tem como viver, né? Volta e meia aparecia uma ave voando assim, coisa e tal, entendeu? Mas é um ambiente completamente inóspito para a vida humana, para qualquer tipo de vida, inclusive, né? Noites que faziam 30 graus abaixo de zero e você dormindo ao ar livre com a neve te cobrindo, né? Teve alguns que morreram por causa disso e outros não, por incrível que pareça, né? Então o filme ele vai mostrando tudo isso, né, gente? É mais um filme que fala sobre isso, né? Mas é um tema sempre muito chocante, né?
Essa história foi muito chocante, né? E principalmente, né, como os caras foram obstinados, né? Principalmente eles foram obstinados e eles só tinham a eles mesmos, né, para se apoiar, né? Então esse senso de coletividade está sendo muito falado, né? Que esse filme está mostrando, né? Está sendo muito ventilado, muito falado por aí, está sendo muito divulgado por aí, e esse filme talvez ele seja o que diferencia os outros, esse filme dos outros, né? Se bem que em Vivos você também via esse senso de coletividade, esse senso de camaradagem, né? E outra coisa também, em Vivos, né? Quem era o líder, vamos dizer assim, dos sobreviventes era o capitão do time de rugby, né? Mas aí ele acabou se mostrando um líder não muito competente, né, em condições extremas, apesar dele ser capitão de um time esportivo, entendeu? Dele ser uma liderança num time esportivo, num caso mais trágico, ele acabou não sendo, né? E inclusive ele foi um dos que morreu, né, no acidente, né, no caso, né? Posteriormente, ele um dos que acabou morrendo na avalanche, né, no caso, né? E outro que era um dos caras que estava muito ferido, né? Ele foi meio que na contramão dos demais, né? Ele estava ferido demais, ele estava praticamente morrendo, mas ele conseguiu se recuperar, né? Ele conseguiu se recuperar e ele foi o cara que teve a ideia de fazer a expedição para o leste para chegar ao Chile, e ele que liderou essa expedição de 4 pessoas até o Chile, né, no caso, né? A irmã dele inclusive faleceu, né, coisa e tal, né? E agora, essa questão de se comer a carne humana, né, é uma questão muito, vamos dizer assim, marcante no filme, né? Porque teve pessoas, por exemplo, que se recusaram a comer carne humana até o último momento, né? E ficaram muito enfraquecidas por causa disso e mais vulneráveis até à morte, no caso, né? E também você tinha aquela situação, né, de que um cara chegava e falava pro outro: se eu morrer, você pode comer minha carne, eu te autorizo. Se você tiver que comer a carne da minha mãe e da minha irmã, eu te autorizo também. Quer dizer, tinha umas paradas assim bem sinistras, né, no caso, né? Mas, gente, é a tal coisa, não tem nem como você conceber, condenar essas pessoas, entendeu? Criticar essas pessoas, entendeu? Por elas terem feito isso. Elas não tinham outra alternativa. Elas só ficaram vivas porque fizeram isso, né? E também tiveram esse senso de camaradagem, esse senso de coletividade muito forte, onde um se amparava no outro, né? E principalmente, né, essa persistência de atravessar a cordilheira a pé, entendeu? Sem praticamente nenhum equipamento de alpinismo, só às vezes com uma vara lá para fincar na neve, para se equilibrar, para se segurar, mais nada. Ou então sabe aqueles tênis que esquimó usa para pisar na neve, que parece um tênis, parece uma raquete de tênis, entendeu? Aquela coisa que a gente às vezes vê em desenho animado. Eles usaram pedaços da fuselagem ou pedaços de tecido para improvisar. Eles conseguiram um tecido impermeável, todo rasgado, que protegia eles também do frio, né? Quando eles ficavam catando as coisas lá no avião, né? Agora, eu fico imaginando às vezes, né? A gente fica olhando para aqueles destroços todinhos do avião, né? Será que eles estão lá até hoje? Eu fico pensando isso às vezes. Será que eles estão lá? Será que eles viraram uma espécie de cemitério, de santuário, né? No caso, né? Mas é isso, gente. É um filme que vale muito a pena ver, tá, gente? É um filme muito bacana, entendeu? É um filme que lança a nossa cabeça para muitas reflexões também, tá? E ele tá, na minha opinião, bem indicado, tá, pro Oscar. Essas 2 indicações, melhor filme estrangeiro, tá? Eu acho que ele seria um candidato muito legal se ganhasse, tá? Eu não me lembro dos outros indicados a filme estrangeiro. Eu acho que a Anatomia de uma Queda, não sei se está indicado a melhor filme estrangeiro ou se está indicado a melhor filme, né? Mas se for um desses dois, vale a pena, tá certo? Bom, gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente eu converso sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.